Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento. Olha aí, verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Primeiramente, perante quem, meus irmãos? Gentios. Eu pergunto a vocês: foi Lutero que recebeu esse chamado? Foi Calvino que recebeu esse chamado? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Como é que agora eu posso exaltar a outra pessoa, meus irmãos? Como é que eu posso celebrar a qualquer tipo de acontecimento fora desse, relatado aqui no livro de Atos, escrito por Lucas? Paulo foi levantado pelo Senhor Jesus Cristo como um instrumento escolhido para levar o nome dele perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Não foi perante o povo de Israel primeiro, foi perante os gentios primeiro. Quantos me entendem? Amém. Mostrarei, verso 16, a ele o quanto deve prosperar, enriquecer pelo meu nome. Quantos dizem amém? Amém. Não amém, não amém, não amém. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: ó, como é que muda agora? Irmão Saulo. Senhor, esse homem é um assassino de Saulo. Não, Senhor, esse homem, ele entrou com o intuito de destruir os santos em Jerusalém. Senhor, esse homem não é uma figura aceitável, Senhor. Esse homem é o diabo. E agora Ananias chega e diz: irmão Saulo. Meu Deus! Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Meu Deus! Glória a Deus! Agora é irmão Saulo. Mas era Saulo o diabo. Como é que as coisas mudam, né, meu irmão? Como é que o Espírito Santo faz, né, meus irmãos? Glória a Deus, Senhor. Como é que ele muda? Como é que ele tira aquela impressão, né, de violência, né, de carrasco? E agora, irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Eu vou colocar a mão sobre você, para você receber a cura da tua visão e ser cheio do Espírito Santo. Obviamente, meus irmãos, Paulo começou a falar em línguas ali, porque era o que acontecia pelo ministério dele. Ele impunha as mãos sobre as pessoas, elas começavam a falar em línguas e a profetizar. Certamente foi o que aconteceu com ele aqui. Ou não? Ou eu estou falando besteira? Claro que não. Como é que vai ser cheio do Espírito Santo? Paulo já tinha sido selado pelo Espírito Santo no caminho de Damasco. Já tinha nascido de novo ali. Precisava de alguém para ser um instrumento para despertar esse dom, como eu tenho sido, para que alguns despertem, sejam ativados na vida deles esse dom do Espírito, o dom de línguas. E uma vez que você entende, sabe, qual o significado e o valor dessas línguas de forma prática e dinâmica, meus irmãos, o caminho é enchimento do Espírito Santo. Uma coisa é ser selado com o Espírito Santo, uma coisa é ser cheio do Espírito Santo. Esse enchimento é um processo, é diário. Quanto mais eu oro no Espírito e renovo a minha mente com a revelação da graça de Deus revelada a Paulo para nós os gentios, mais eu vou sendo cheio do Espírito. Você me entende? Amém. Orando no Espírito em todo o tempo. Amém. Não vos embriagueis com vinhos, e eu posso completar, nem com pó, nem com maconha, nem com outras coisas mais, mas enchei-vos do Espírito.
Sorando shekentere kalamandoro shokuntia. Dorantolo shekentere kalamandoro shekentia. Aparentemente nada está acontecendo ali. Fisicamente nada está acontecendo. Mas no espírito está acontecendo uma evolução e uma revolução. Vai ser sentida no seu caminhar, vai ser sentida na sua vida, vai ser sentida quando vir os impulsos carnais, vai ser sentido por você na hora de você anunciar a graça de Deus, vai ser sentido na hora que você visitar um doente. Você vai vivenciar esse enchimento. Humanamente falando, parece que é loucura. Quem olhar de fora, de fato, é loucura. O cara ficar falando essas línguas estranhas, que parece até mais repetição do que qualquer outra coisa, isso nos termos humanos. Mas nos termos do Espírito Santo, sabe o que está acontecendo? Uma das coisas que está acontecendo ali, você está sendo fortalecido com o poder pelo Espírito Santo no teu homem interior. Você está falando de mistérios com Deus. É uma linha direta com Deus, meus irmãos. O que está acontecendo ali? Eu estou falando em mistérios com Deus. Quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. É mistérios. Que daqui a uma semana, a um mês, daqui a alguns anos, você vai receber a revelação daquilo que você orou há um tempo atrás. Mas essa geração fala disso, principalmente no que está aí em nome de graça. Deus me livre, diz eles. Deus nunca me livre desse dom, meu irmão. Eu tenho orado desde a década de 90 e até hoje continuo orando e vou continuar orando até partir para o meu reino. Eu sei o valor que há nessa oração. Dou graças a Deus, porque posso dizer para vocês, eu acredito, dou crédito, que eu estou aqui por conta dessa prática de oração sobrenatural. Porque senão, também já teria sucumbido há muito tempo. Há muito tempo. Verso de número 18. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Agora não pense você que vai deixar passar batido o batismo, não, tá? Se Paulo se batizou em águas aqui, era porque ainda não tinha o entendimento. E não tinha o entendimento de que o lavar regenerador e purificador era do Espírito. Paulo era recém-convertido. Paulo recebeu a revelação na hora da graça de Deus. Isso foi um processo na vida de Paulo. É como nós. Até 2008 eu tinha uma linguagem. Eu tinha um outro proceder em nome de Cristo e do Evangelho. De lá para cá eu tenho outro proceder. Outro entendimento. Foi assim também na vida de Paulo. Pode ser que esse batismo aqui tenha sido em águas. Pode ser. Paulo também batizou alguns em águas. Ele diz na carta aos Coríntios e a nós. Mas você não encontra depois disso Paulo sustentando essas coisas. Você encontra Paulo dizendo: eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o Evangelho. E Paulo não pode ter duas palavras, escrever aos Efésios no capítulo 4 e a nós, porque só existe uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Não pode ter dois batismos, é um só batismo, disse Paulo. E esse batismo aí é aquele de Tito 3, é o lavar regenerador. É aquele de Gálatas capítulo 3, verso 26, vocês foram batizados em Cristo. É o de Colossenses capítulo 3 também, ou capítulo 2, vocês foram revestidos de Cristo. E depois de comer, recuperou o verso 19, as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Olha, foi conivente na morte de Estevão, testemunha do Senhor Jesus Cristo. Perseguiu os membros do corpo de Cristo daquela época, chamados de a igreja, ajuntamentos em Jerusalém, em todo lugar. E agora Paulo faz o quê?
Paulo agora entra nas sinagogas, e Paulo agora está defendendo e anunciando, ele começa a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes não era. Verso 21, todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Paulo foi para levar as pessoas presas, e agora ele se empenha para prender as pessoas à graça de Cristo. E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos, olha que Paulo já tinha discípulos, hein? Levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Bom, meus irmãos, Atos, eu vou parar aqui. Isso aqui foi o início da trajetória de Paulo. E foi preciso Paulo ficar um tempo com os primeiros apóstolos de Jesus, os apóstolos da circuncisão. Como é também necessário, muitas das vezes, nós passarmos por determinados lugares. Hoje eu começo a aprender a enxergar com visibilidade espiritual melhor e mais clara o porquê eu tive que andar por esses irmãos chamados aí em nome de graça, para entender o que eu entendo hoje, para entender o que eu entendo como sendo graça hoje e denunciar que isso aí não é a graça de Deus pura ainda. Então veja que Paulo ainda ficou um tempo, passou um tempo com os apóstolos. Agora deixa eu mostrar para vocês, meus irmãos, o que aconteceu com Paulo depois que Paulo sai, passa 3 anos em Damasco, no deserto da Arábia, depois volta para Damasco, e depois de 14 anos, por conta de uma revelação, como ele diz em Gálatas 2, ele volta de novo a Jerusalém. O que é que Paulo recebeu como revelação? O que é que Paulo anunciava? E aonde Paulo fala com mais precisão disso? Gálatas, abram lá comigo. Carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, meus irmãos. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado, carta de Paulo aos Gálatas e a nós, capítulo 1, verso 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Vejam, meus irmãos, Paulo não criou teses. Paulo não criou nenhum tipo de fundamento. Paulo não criou nenhum tipo de pilar. Paulo está dizendo que
O Evangelho, Paulo tinha essa certeza. Paulo tinha esta convicção. Paulo foi humilde ao mesmo tempo em dizer que o Evangelho que ele recebeu não foi de homem, mas tinha uma origem, tinha uma fonte. Era oriundo de alguém. Mas Paulo vai dizer aqui, irmãos, quero que saibam, o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Certamente não era oriundo de nenhum homem, de nenhuma religião. Isso é possível, Marcos? Para quem anda pelo Espírito, claro que é, meus irmãos. Andar somente na direção do Espírito Santo é possível, Marcos, hoje? Claro que é. Ser guiado pelo Espírito Santo, Marcos, é possível hoje, no século 21? Claro que é, meus irmãos. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Glória a Deus. A graça de Cristo não mudou. O que mudou foi a mensagem. Glória a Deus. O que mudou foi o conteúdo. Glória a Deus, ó Pai. O que mudou foi o padrão. Ou melhor, perdão, a forma de anunciar o padrão. Mas o padrão original para um gentio é o mesmo. Verso 12: não o recebi de pessoa alguma, nem foi ele, ou seja, o Evangelho me ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Daquela mesma forma que o Senhor Jesus Cristo revelou a Paulo que Ananias ia estar com ele, impondo-lhe as mãos, desta mesma forma de revelação, o Senhor revelou a Paulo no Espírito dele o Evangelho que ele iria anunciar entre nós os gentios. Foi assim. Glória a Deus. Paulo não foi consultar ninguém, meus irmãos. Paulo, como ele diz aqui, eu vou ler para vocês, vocês vão conferir. Paulo não foi consultar apóstolo nenhum de Jerusalém. Isso não torna Paulo soberbo e arrogante. Muito pelo contrário, o torna convicto. O torna tão, consciente do que recebeu, que qualquer coisa apresentada fora daquilo que ele recebeu como revelação, ele se levanta de maneira frontal para dizer: isso é anátema, isso é introdução religiosa, isso é introdução do antigo pacto, isso é do espírito do mundo, isso é invenção humana, isso é carne. O que fugia do que Paulo recebeu como revelação, ele se levantava contra. Por quê? Porque Paulo recebeu por revelação. Não é revelamento, não. O cara foi dormir de barriga cheia, tomou 2 copos de Coca-Cola e teve uma visagem. Não, não é isso não. Paulo tinha comunhão com o Espírito Santo. Tudo que recebeu por revelação. Eu creio que o Espírito Santo pode nos dar revelação ainda hoje, ou revelações ainda hoje, verdadeiras. Glória a Deus, aleluia. Que vai confirmar no espírito das pessoas, é Deus que está falando comigo. Seja ela para edificar, seja ela para restaurar, e seja ela também para disciplinar. Vocês ouviram, e nós também, Paulo, se você estivesse aqui, eu ia dizer, nós também ouvimos. Ele vai dizer aqui, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Nós acabamos de ler qual foi o procedimento dele. Perseguidor, matador de irmãos. Esse era o procedimento dele no judaísmo. Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Nós lemos isso em Atos, era verso 15. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou pelo cristianismo, sim ou não? Pelo evangelho pregado pelas igrejas evangélicas, sim ou não? Ele me chamou pela reforma de Lutero, sim ou não? Não. Ele me chamou pela pregação do evangelho dos apóstolos da circuncisão, sim ou não? Não. Ele me chamou por sua graça. 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 Aleluia. Ele continua chamando pela graça de Cristo.
Ele chama gentios para a salvação pela sua graça. A mensagem hoje a ser anunciada para que as pessoas sejam salvas é o chamado de Deus pela sua graça. Se esse não for o chamado, não é Deus chamando, é o diabo chamando. Glória a Deus, Senhor. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou. E eu espero, Senhor, que te agrade daqui para frente, nós anunciarmos a tua graça e o Senhor chamar pessoas que estão separadas por ti, Senhor, para esse chamado. Aleluia, meu Pai. Glória a Deus, Senhor. Verso 16: e revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Deixa eu repetir. E revelar o seu Filho. Não é revelar Moisés. Não é revelar a lei de Moisés. E eu colocaria hoje, nós não fomos chamados agora com esse entendimento, com os olhos do entendimento iluminados, não é para nós representarmos o cristianismo, não é para nós representarmos partidos nenhum de movimentos evangélicos, placa denominacional de ninguém. Ele me chamou para que eu também, à semelhança de Paulo, sob este novo pacto, a graça, revelar o seu Filho Jesus Cristo ressuscitado em mim e por mim. Agora Paulo vai dizer, para que eu o anunciasse entre os gentios. Eu pergunto a vocês, quem é o apóstolo da graça para nós gentios? Quem foi? Quem foi? Foi Paulo. Não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, não foi Lutero, não foi Armínio, não foi Calvino, não foi John Wesley, não foi nenhum desses homens. Esses homens têm os seus valores, se empenharam, cada um segundo a sua capacidade, e a capacidade dada pelo Espírito Santo, mas eu não vou negar que Paulo recebeu o chamado para mim, que sou gentil. Vou andar nas pisadas de Paulo. Quem quiser seguir as pisadas de outro, pode seguir. Verso 17. Tampouco, ele fala, eu não consultei ninguém. A gente quer fazer consulta, né? A gente quer a aprovação do homem, a gente quer um seminário, a gente quer uma carteira, não é isso? Não é isso que essa geração faz? Quer uma carteira, quer uma identificaçãozinha. Irmãos, olhem para mim, se tem alguém que poderia exigir isso, foi Paulo, que tinha as credenciais que tinha. Paulo tinha os requisitos que nenhum homem tem da nossa época. Eu sei que, se olhar os tempos de Paulo e o nosso, Paulo está num tempo mais atrasado, mas na época de Paulo, Paulo tinha requisitos. Paulo tinha bagagem, meu irmão. Paulo poderia reivindicar esse respeito, esse reconhecimento. Na carta aos Filipenses, ele disse que considerava tudo isso como esterco, como refúgio, por causa da excelente grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, disse ele. Apenas para conhecer alguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, se referindo a quem? A Pedro, a Tiago, a João e companhia. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Pode ser que seja nessa época que Barnabé levou ele, e nós lemos em Atos 13 que ele ficou lá em Jerusalém. Verso 19. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, mas alguns
ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. A mesma coisa que foi dita lá em Atos. E glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2, 14 anos depois, olha aqui, irmãos. Agora Paulo, olha com a consciência que Paulo volta. Depois de 14 anos. Veja que a consciência não era mais aquela consciência de batismo em águas, não era mais aquela consciência de sacrifício, de guardar dia de festas, de comemoração da Páscoa do Senhor, né? Da Páscoa dos judeus, melhor dizendo, desculpa, da Páscoa dos judeus. Não era mais aquela mentalidade de purificação de corpos, não era mais aquela mentalidade de comida sacrificada a ídolos. Olha, a mentalidade de Paulo mudou. Depois de 14 anos, muita coisa muda. Você se entregando ao Espírito Santo, meus irmãos. Muda. E você estando consciente do teu chamado, te sendo revelado o teu chamado e a mensagem que você tem que anunciar, 14 anos, muda muita coisa em nós, meus irmãos. Muda. Agora, só que essas mudanças tem que aceitar as implicações opostas, porque teve. 14 anos depois, fui ali, subi novamente a Jerusalém, melhor colocando, e dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios. Então, o evangelho que Paulo pregava entre os gentios não era o evangelho que Pedro e companhia pregavam para os judeus, porque senão Paulo falaria a mesma linguagem. Ele não ia expor se a coisa fosse igual. Iria, sejam sinceros. Fazendo, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Veja que Paulo já não se rendia mais a isso. Veja, meus irmãos, se é no início da conversão de Saulo para Paulo, de Saulo espírito morto para Saulo agora espírito vivificado, não é naquele início que Paulo aceitou o batismo em águas por Ananias. Paulo chegou a fazer um voto quando teve com Tiago, raspou a cabeça. Paulo batizou algumas pessoas em água, só que tinha um gentil aqui agora, e certamente ele deveria ser circuncidado. Só que agora o entendimento de Paulo é outro. O entendimento de Paulo agora é o da graça de Deus em Cristo. Glória a Deus. O entendimento de Paulo agora é que um salvo é justificado não por obras, é pela fé no que Jesus Cristo fez. Isso é suficiente. É o entendimento que Paulo tem. Aí Paulo vai dizer: mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, porque era obrigado a circuncidar, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, disse Paulo, infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O que Paulo está dizendo? Se circuncidasse, era se reduzir à escravidão. Meus irmãos, de lá para cá entrou tanta coisa, entrou tanto engano, tanto excesso, foi introduzido tanta prática, tanto ensino, que deu no que deu, reduzindo-nos à escravidão. E só vão sendo libertados dessa escravidão aqueles que, por uma vida de oração, porque eu não consigo atribuir a outra coisa, a outro tipo de comportamento, eu tenho entendido a graça, se não fora aqueles tempos, aqueles 2 anos quase de oração no entendimento, sem contar o tempo de oração em línguas que eu passava, mas sem desconsiderar aquele tempo que eu fazia aquelas orações de petições do Espírito de Paulo, fazendo aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses. Só se salva disso quando o Espírito Santo
te traz o entendimento do que é a graça de Deus. Aí você fica valente, aí você vira um leão, aí você se levanta contra. A carne vai investir contra, vai fazer resistências, as trevas vão fazer resistência na sua mente, ou usando irmãos do lado de fora, ou pessoas do lado de fora. Ei, mas quem te revelou a graça foi o Espírito Santo, você não pediu? Então se pediu, Ele dá, e se continuar nele, Ele é poderoso para sustentar até o final. Glória a Deus. Além de sustentar, Ele vai aperfeiçoando, Ele vai tirando o que é para sair. É por isso que muitos não entendem. Pô, como é que Ele fala isso agora, se antes Ele defendia? Meu irmão, meu amigo, é caminho de maturidade. As coisas de menino têm que ficar para trás. Agora é avançar para o caminho de adulto, de maduro. Glória a Deus, Senhor. De homem maduro. As pessoas não entendem. Aí, blasfemo, se tornam maledicentes contra mim ou contra quem está andando em graça de fato. É porque não entendem, meus irmãos. Eu não posso exigir uma pessoa carnal que tem sua vida em nome de salvo, que tem sua vida com a cara na internet, na televisão, nas coisas do mundo. Como é que eu posso exigir um ser desse entender a graça? Não vai entender nunca. Ele se torna um maledicente. Vai se tornar um insultador, um blasfemador da graça. Tem que preparar, porque juízo vem. Mas eu não posso querer fazer uma pessoa com essas características de mundo entender a graça. Não tem como, só vai entender quem tem uma vida de oração diária, meus irmãos.